Olá, pecadores assim como eu, sou Leandro Muito Love. Vamos para mais um vídeo. Hoje não tem motivo para alegria, para festa. Esse vídeo não é para falar de coisa boa, pelo contrário, é uma coisa doída, dolorosa. Eu fiz uma live no dia, na sexta-feira, dia 24, hoje domingo já, como vocês sabem, eu não posto as coisas no sábado, ou você vai estar vendo no sábado à noite ou no domingo, não importa. Mas eu aguardei até o momento do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro para então fazer esse vídeo. E foi o que eu falei na live de sexta-feira, no dia 24 de abril de 2020, um dia fatídico, terrível, pesado, um dia decepcionante e assim, de diversas formas. Primeiro porque, e agora, né? E agora? É a pergunta, é a primeira pergunta que vem na cabeça. E agora? Antes de eu entrar no assunto aí, se inscreve aí no canal se vocês quiserem, clica no sininho aí pra ter aquela urucubá, faz o que quiser. Faz aí o que tem que fazer no canal. E eu tenho que dizer que eu tô muito ainda abatido com tudo, tô assim, mexido com tudo que aconteceu. Na live de sexta-feira eu falei e continuo dizendo o seguinte, olha, tá aí, vai aparecer no card aí pra vocês, a live que eu fiz de mais de 2 horas. É necessário que a gente fique atento para as cenas dos próximos capítulos. E as cenas dos próximos capítulos, meus amigos, elas vão ser tensas, vão ser muito mais quentes do que a gente já viu até agora. Disso você pode ter certeza. Porque no pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele então fez a sua réplica, ele respondeu às acusações de Sérgio Moro, também com acusações muito graves, chamando inclusive o Sérgio Moro de mentiroso. Muitas pessoas disseram, esse pronunciamento aí não convenceu muito. Eu tenho que dizer pra vocês aqui, que, na minha opinião, realmente ficaram várias lacunas que dificultam a gente a ter assim uma total certeza. Não se o Jair Messias Bolsonaro tá mentindo ou não, mas sabe aquele vazio quando você sente que falta alguma coisa? E eu acredito que isso que tá faltando vai ser esclarecido com o passar do tempo. E não digo isso em médio ou longo prazo. Eu falo isso a curto prazo e é isso o mínimo que a população brasileira espera do presidente da República, do governo e de seus representantes. Mas é importante que a gente analise o seguinte, e aqui eu quero falar pra vocês. As coisas já estão acontecendo. E o Augusto Aras, que você sabe que é... O Augusto Aras, que lá o Bernardo Kister fala 7 pra cima, já pediu ao Supremo Tribunal Federal que faça então a investigação das acusações que o ex-ministro Sérgio Moro fez, acusações sérias e graves, fez ao presidente. Até porque dessas acusações é que vão surgir os vários pedidos de impeachment que a oposição, a esquerda e aqueles que querem trazer uma política realmente que não vai ajudar o país vão se utilizar para fazer os pedidos para a retirada do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a importância de uma investigação, coisa que eu falei na minha live, que é necessário que se investigue, que se chegue ao fundo de tudo isso, para de fato perceber quem é que está falando a verdade nessa história. E quando eu digo isso, eu mantenho firme aqui o meu posicionamento. Chega de ser gado. E chega de ser gado de qualquer um. Chega de ser gado do PT, chega de ser gado do Bolsonaro, chega de ser gado do ex-ministro Sérgio Moro, chega de ser gado das igrejas, inclusive da igreja de 27º dia, chega de ser gado. Não dá pra você ficar colocando a mão no fogo por ninguém. E eu não vou botar a minha mão no fogo nem pelo Bolsonaro, nem pelo Sérgio Moro, enquanto as investigações que vão começar, que já começaram com certeza, estejam sendo feitas. Ao final das investigações, chegando a uma conclusão, daí eu posso ter um posicionamento mais claro, inclusive para poder ir na internet levantando hashtags do tipo fora Bolsonaro ou Moro mentiu. Não importa a minha opinião ou a sua opinião. A verdade, agora, por mais que nós tenhamos a liberdade de ter a opinião, o que de fato importa agora é que acusações foram feitas e essa investigação precisa ser concluída, para que nós possamos então chegar a um denominador comum e de fato perceber quem mentiu nessa história. Em relação aos erros cometidos pelo governo Bolsonaro, pelo próprio presidente, pela família Bolsonaro, isso não é de se discutir. Eu sempre disse no meu canal que existem erros sim, e eu não sou a favor de nenhum deles. Inclusive, todos que erraram têm que estar presos caso esses erros sejam comprovados. Mas isso não é o suficiente para eu dizer fora Bolsonaro, porque os filhos deles cometem erros, ou porque o Carlos Bolsonaro é muito agressivo nas redes, ou porque o Eduardo Bolsonaro no passado falou sobre o AI-5. Não é esse o mérito das questões. Aqui a gente tem que analisar uma coisa bem seca, bem direta, bem firme. Acusações foram feitas. E comprovadas as acusações de um lado ou de outro, nós vamos poder descobrir quem de fato mentiu. E eu quero ler aqui o documento que já foi amplamente divulgado pela Procuradoria-Geral da República na pessoa do Augusto Aras, documento que foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Dos fatos noticiados, vislumbra-se em tese a tipificação de delitos como os de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, além de crimes contra a honra. Esse documento
fala principalmente das acusações, dos crimes que supostamente o presidente Jair Bolsonaro cometeu, de acordo com as falas durante a coletiva de imprensa do ex-ministro Sérgio Moro. Para você que talvez não entenda muito sobre justiça, sobre a questão jurídica do Brasil, quem acusa é quem tem que provar. Então se o Sérgio Moro pode provar com gravações, com documentos que eventualmente ele possa vir a ter, essa é a hora dele provar. E se provar, eu serei o primeiro a levantar a hashtag Fora Bolsonaro. Eu estou apenas aguardando as investigações. Como todos vocês que estão aí assistindo. O que será que vai acontecer em seguida? Essa é a nossa ansiedade. Essa é a nossa agonia. O que será que vai acontecer em seguida? A gente tem que aguardar. Continuando aqui no documento. Para tanto, indica-se como diligência inicial a oitiva de Sérgio Moro. O que é uma oitiva? Para se ouvir o Sérgio Moro. Para que ele possa falar, possa dar esclarecimentos sobre a declaração que ele fez na coletiva de imprensa, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentos idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão. Fez uma acusação, se ele tiver como provar, ele é juiz, ele sabe disso, ele não é bobo, ele vai agora então apresentar estas provas. As provas vão ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque é a instituição que deve averiguar esse tipo de coisa contra um presidente da República, e atestadas as provas, confirmadas, deve-se seguir as devidas punições dentro da lei. Jair Bolsonaro, na sua réplica, em resposta ao que foi dito pelo Sérgio Moro, foi bem claro dizer que Sérgio Moro mentiu. Se depois de toda essa investigação for comprovado que o Sérgio Moro mentiu, a única coisa que ele fez, o mínimo que ele fez aí, foi uma difamação, uma calúnia, mas precisa ser investigado. Porém, os resultados e consequências de um e o outro são muito diferentes. Se for comprovado que Bolsonaro fez aquilo que Sérgio Moro disse que fez, ele precisa realmente ser retirado da presidência da República. Tem que sair fora, tem que receber um impeachment, porque corrupção passiva privilegiada já é muito sério. Prevaricação, esse tipo de crime é suficiente para abrir um processo de impeachment. E a consequência então para Bolsonaro seria essa. Já a consequência para Sérgio Moro seria uma consequência menor. Ele seria apenas acusado de crime de difamação. E o que aconteceria com ele? Se ele for um mentiroso, ele vai ser chamado de traidor, mentiroso pela maioria da população, que tanto tinha sim uma credibilidade muito grande nele. O que importa é o seguinte: um dos primeiros princípios de um conservador, de um cara de direita, que nem eu sou, é ser cético. O ceticismo é você não acreditar em nenhum dos caras. Eu preciso ver os resultados. Sabe aquela história de São Tomé? O pessoal fala, eu sou igual São Tomé, só acredito vendo. Isso não é ser gado. Eu não estou aqui nesse vídeo, como você pode ter reparado, não estou defendendo Jair Messias Bolsonaro, também não estou defendendo o ex-ministro Sérgio Moro. Eu estou apenas dizendo que eu preciso aguardar. Foi o que eu disse na minha live de sexta-feira e eu mantenho. Estou de olho, estamos todos de olho, a imprensa nacional, mundial, da internet, está todo mundo aguardando o que vai acontecer a seguir. Na minha opinião, essa não é hora para você ficar gritando na internet feito um retardado, comemorando. Bolsonaro se ferrou, juiz Sérgio Moro, verdade. Querido, Bolsonaro se ferrou não, o Brasil inteiro tá se ferrando. Uma crise política não é boa pro país. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira, a coisa não tá boa pra ninguém. Isso não vai ser bom pra ninguém. Entendam, todas as maiores crises de um país começam principalmente nas questões políticas, na falta de dinheiro, na desunião da nação. A minha preocupação sincera é que a gente se torne um país sem eira nem beira, sem comando, sem direção, um direcionamento bagunçado, e por conta disso, a gente não consiga alcançar o mínimo da dignidade de um brasileiro. Continuo de olho, não estou aqui defendendo nenhum dos dois lados, e digo uma coisa, garanto, pode me cobrar. Se for comprovado, essas investigações vão começar, são acusações muito sérias, mas eu não vou botar a mão no fogo pelo Sérgio Moro, também não vou botar minha mão no fogo pelo Bolsonaro. Eu quero ver o resultado de tudo isso aí. Lembrando, uma parte importante de toda essa situação é que durante o pronunciamento o presidente evocou 27 testemunhas. Ele disse assim, olha, teve uma reunião entre o Valeixo e 27 superintendentes da Polícia Federal. Eu não sou policial, não sou investigador, mas já indico aí pro STF. São 27 pessoas. Será que nenhum deles vão querer falar sobre o assunto para comprovar se o que o presidente falou é verdade ou não? É muito fácil de investigar tudo isso aí. É muito fácil de chegar ao X da questão. E no momento em que chegar, nós poderemos então respirar aliviados e tirar esse peso da insegurança, da incerteza que eu sei que você também está sentindo aí, assim como eu. Agora, uma coisa eu quero reforçar aqui em referência à live que eu fiz na sexta-feira. Nada disso, inclusive a saída do presidente, caso isso aconteça, absolutamente nada disso vai me fazer correr pro lado de Haddad, Manuela Dávila, Guilherme Boulos, Lula. Nenhuma dessas pessoas, Felipe Neto, essas pessoas, elas vão criar uma narrativa como se elas fossem as corretas, e a gente bem sabe que elas não são corretas. É aquilo que eu sempre disse aqui no meu canal. A direita, no caso, a direita que está no governo nesse momento, pode até não ser de Deus, mas com certeza a esquerda
é do diabo. Eu não vou, simplesmente por causa disso que aconteceu, mesmo que o Bolsonaro caia, mas não vou sair correndo atrás de Haddad, nem de Dória, nem de Wilson Witzel, nenhum desses caras. Uma coisa eu garanto: o próprio Sérgio Moro não está pedindo apoiamento de Joyce Hasselman, Alexandre Frota e nenhum desses oportunistas. Veja, por exemplo, que o poste do Lula, Fernando Haddad, já está falando. O mesmo poste que vivia constantemente atacando o Sérgio Moro. Em geral, ele, Sérgio Moro, ajudou, afirmou o presidenciável. Há reparos a fazer, acrescentou. O saldo é positivo. Não tem como confiar nesses oportunistas. Não tem como achar que eles serão então os salvadores. Na verdade, é um grande erro de todos nós acharmos que os políticos serão os salvadores. A salvação do problema financeiro, político, estrutural do nosso país tem que começar com a gente. Com você, Você sendo mais honesto, respeitando as leis, trabalhando, respeitando as pessoas, já é um grande passo. É burrice nossa ficar construindo na nossa mente e no nosso coração a salvação de todos os problemas em pessoas, e principalmente em políticos. Agora, existem bons políticos? Claro que existem bons políticos, mas a gente tem que saber votar. Uma coisa eu posso novamente garantir: eu não vou pular do meu posicionamento político, que é diferente de apoiamento político, que fique bem claro aqui, para ir correndo pro colo de pessoas como Glenn Greenwald, o Verdevaldo. Veja, por exemplo, o que ele publicou no Twitter. Se o Moro tiver mensagens ou áudios secretos de Bolsonaro, teremos o prazer em publicá-las. Me mande um e-mail. Se você, querido, acha que esse tipo de gente vai dar uma solução para o país, você realmente não é gado de Bolsonaro e nem gado do PT. Você só é uma pessoa que não torce pelo bem do teu país. Você é apenas um idiota. Por enquanto, eu continuo apoiando o país, continuo com o meu posicionamento político de direita conservadora, apoiando para que o nosso país melhore, que assim as nossas vidas melhorem também. E é claro, principalmente, continuo fazendo a minha parte para que a minha vida e todos ao meu redor tenham uma vida melhor, uma vida mais correta. O certo é o certo, o errado é o errado. Chega de ser gado. Muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês serem essas pessoas maravilhosas, pacientes, cuti-cuti, bilu-bilu, teteia. Tenho que ser muito sincero em dizer que ainda estou totalmente abalado com tudo isso, mas eu acho que esse é um momento de cautela, esse é um momento de sensatez. Ficar indo pra internet gritando, chamando o Bolsonaro de ladrão e dizendo Sérgio Moro é o herói, nem quando tudo for comprovado eu não vou botar a mão no fogo por ninguém. Eu apenas quero olhar o que é certo e entender o errado. Beijo do semigordo, tchau!